sou a coordenadora do Piano Lab. A nossa equipe é formada por alunos e pelo professor do projeto social ligado ao governo do estado. Nós atuamos em várias ações de extensão, de graduação e de parceria. E todas as atividades continuaram remotas a partir de final de março. Então, a gente teve muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo para aprender tudo isso, né? Os nossos alunos, a equipe, forma também um grupo de piano, chama Pianóis, né? Pia, eu não sei se vocês sabem que aqui no Nordeste é espia, não sei se vocês sabem. Então, é um trocadilhozinho de pianos com pianóis, né? E esse grupo, esse Pianóis, ele é meio que um laboratório para a gente fazer arranjos de piano em grupo. Arranjos que a gente pode depois aplicar aos nossos alunos, ou então para testar mesmo. Arranjos que nós fizemos para os alunos e a gente testa. Então, o que é que acontece quando a gente dá aula de piano? A gente precisa de muitas competências, né? A gente precisa ensinar a tocar. Então, são lições, são conteúdos específicos. Mas a gente também precisa ensinar um repertório solo para aquele aluno. E também um repertório em grupo, porque como está trabalhando em grupo, a gente aproveita para utilizar esse recurso que a gente tem, né? A gente também tem que ensinar a técnica, as habilidades motoras, o gesto que produz determinado som, não é? A gente tem que ensinar a leitura, que é aquele ajuste de olho-mão, né? E a gente também tem que ensinar a teoria. Então, tudo isso são competências que o professor de piano tem que ter. E tudo isso no aula em grupo é muita coisa. Então, o que pode ajudar no aula em grupo é utilizar a aprendizagem cooperativa. O que seria a aprendizagem cooperativa, né? Seria... A aprendizagem cooperativa é um conjunto de técnicas e processos em que os alunos utilizam uma maior organização dentro do grupo de estudo para a concretização de um objetivo final, né? Então, eu preciso ter uma tarefa específica para que o grupo faça. É um processo mais direcionado, mais direcionado do que o processo de colaboração. Eu posso fazer com que os alunos cooperem, mas colaborem, né? Mas a cooperação, o professor tem um objetivo, certo? E esse conjunto de técnicas e processos, na minha tese, eu denominei de estratégias. Em inglês, eles chamam de metodologia. Eu não usei a palavra metodologia, que ia complicar um pouco com o que a gente entende de metodologia na educação musical. Então, eu chamei de estratégias. E essas estratégias, elas vêm de diferentes perspectivas teóricas, cognitiva, de interdependência social e comportamental. A que eu testei na tese foram estratégias de interdependência social. Isto é, que a gente usa menos, como eu digo, rivalidade, né? É mais eu te ajudo e tu me ajuda, eu te ajudo e tu me ajuda, e não disputas, né? E então, a gente vai ver algumas dessas estratégias aqui. Ah, meu Deus. Lá vai. O grupo cooperativo, ele precisa ter algumas coisas, alguns elementos essenciais. Então, uma delas é a interdependência positiva, isto é, você fazer com que aquele grupo, ele seja unido, ele acredite que está cooperando com o outro, ao invés de estar disputando, certo? Tem que entender o seguinte, que a disputa, né, ela também faz com que a pessoa vá para frente, tá? Tipo, você tem um aluno que já está tocando isso, o outro lá, eu quero chegar nele, eu quero chegar nele. Então,
essa motivação que é de disputa, ela também funciona, tá certo? Ela também funciona. Mas a minha linha é aquela linha da interdependência social, que o grupo quer ficar unido e ele quer que você vá para frente, quer que você chegue até ele para ajudar, não para disputar, né? Responsabilidade individual importante, interações face a face, é que essas atividades sejam juntas, o que acontece agora no remoto, né? Isso fica difícil fazer, mas não é impossível. Habilidades sociais e a autorreflexão de grupo. Todos esses elementos essenciais, eles não caem do céu, ok? Não é assim, meu grupo não tem isso. Não, é o professor que vai fazer com que isso aconteça. Para isso, ele tem que ter regras, ele tem que ensinar. Então, não é só ensinar piano quando você está dando aula de piano em grupo, mas é ensinar piano e também ensinar as habilidades sociais que você quer que exista na sua aula, certo? Então, a gente vai fazer agora uma atividade, cada um vai pegar seu pianinho, ou de celular, ou de internet, de uma estratégia chamada tutoria entre iguais. Isso aí é quando um aluno mais capaz ajuda aquele menos capaz, né? E essa é uma das estratégias, mas tem muita crítica. Mas eu vou pegar o meu aluno que já sabe tocar, que já sabe aquilo, e ele vai perder tempo ensinando aquilo para o outro colega, né? Acontece que todas as pesquisas mostram que você aprende ao ensinar, né? Então, quando você quer aprender alguma coisa, ok. Então, vai ensinar aquele assunto. Quando você ensina algo, você aprende muito. Então, aqui é uma das peças que a gente usa muito no projeto social, porque a gente está sempre recebendo novos alunos nas primeiras 5, 6 semanas. Toda semana tem alguém novo na aula. E a turma são 10 pessoas na turma. E o que é que a gente faz? Quando chega um aluno novo, um dos alunos vai ser o responsável para ensinar as 3 teclas pretas. Então, eu vou parar de compartilhar isso aqui para a gente olhar aqui o piano, tá certo? Então, a música é essa aqui. Não, deixa eu aqui mesmo. Acho que vocês me veem aqui. Então, o que é que a gente faz para uma atividade? O aluno que já é o tutor, ele já toca essa música, certo? Ele já toca essa música. Ele vai fazer a pergunta, que é... E o tutorado, aquele que chegou agora e vai conhecer as 3 teclas pretas, ele vai tocar as 3 teclas pretas com um só dedinho. E o professor, ele não está o tempo inteiro nesta atividade, certo? Ele supervisiona essa atividade, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou parar de compartilhar. E eu queria que... Quem está com o teclado? Acho que era a Iana, né? Oi? Pronto, Iana. Iana, ela vai fazer a pergunta. Se for numa aula remota, é o 1. Faz sentido, Iana? Nas teclas pretas. Se for numa aula remota, o que é que você vai fazer? Você vai fazer o rodízio. Então, um faz a pergunta, o outro responde. O mesmo faz a pergunta, outro responde.
Então, agora, quem pode responder? Manassés, eu não sei se Manassés tá com teclado. Manassés, manda uma mensagem aí no chat, se você tem teclado aí para responder também. Então, agora, quem vai responder? Débora, pode responder? Pronto. Iana pergunta e Débora responde. Vai. Não estou ouvindo, não. Aê, agora vai. Agora vai. Não, quem tocou foi... Fui eu que bati. Ah, ok, vai. Fala, Iana. O microfone estava desligado, mas eu li teus lábios, eu não escutei você. Certo. Então, Débora, faz a pergunta então, Débora. Você faz a pergunta. É Fá sustenido. É. Ai, espera aí. É preta. Só tem preta. É só preta, mas é porque É. está esbarrando. Ah. Isso. E a Iana responde. Vou fazer de conta que eu sou Iana. Certo? Iana tá arrumando aí. Daqui a pouco, quando a gente escutar o som dela. Então, o que acontece com essa peça? Essa peça, ela se tornou uma peça de boas-vindas, né? Porque o aluno chega, ele vai ver outros colegas tocando as teclinhas pretas, ele não sabe de nada, mas no primeiro dia ele vai sair tocando ia, ia, o. E ele vai também ter o sentido de esperar a pergunta para responder. Então, isso aí também tem um sentido rítmico, dele entender que ele vai entrar, né? Deu certo, Ana? Ah, ela está entrando no Zoom pelo... Então, isso aí é uma estratégia cooperativa, não é? Você pode sempre ter alguma coisa básica na sua aula em grupo que você pede para aluno ensinar para o outro, certo? E agora vai. Tá eu e Ana, em dose dupla aqui. Pronto. Quer fazer a pergunta, Ana? Pode ser, tá me ouvindo? Sim. Na aula remota, a gente tem que esquecer metrônomo. Por quê? Esqueça, tá? Não vai ter sincronia, entendeu? Então você faz a pergunta e espera a resposta. Pronto. Então, Débora, tu consegue fazer a resposta? E aí, enquanto isso, Lídia está se conectando. Certo? Só nas pretas, nas três pretas. Não, faz só a resposta, Débora. Faz só a resposta. Faz só a resposta. E Ana vai fazer a pergunta e você vai fazer a resposta. Certo? Tá ouvindo? Sim. Resposta.
Isso aí, muito bem. Então, se você tem um grupo grande, você vai rodando. E a segunda parte dessa peça, eu vou mostrar aqui para você. Lídia, tudo bem? Você está com o teclado aí, Lídia? Não. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Desculpa. Oh, meu Deus. Cada vez que eu fecho, ele some. Que achei. Então, essa peça... ela tem uma segunda parte. A segunda parte, nesse livro de Basquiat, ele é o Fá sustenido e o Dó sustenido. Mu, 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 faz a vaca mu, mu, mu. Então, o que é que a gente faz quando o grupo é de crianças? Né? Um faz a pergunta, o outro faz a resposta, e outro escolhe o seu animal. Ele pode fazer hoje mu, meu mu, mas ele pode fazer au, 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 ele pode... Então, você deixa para ele criar qual é o bicho que ele quer ser. Certo? E aí, depois volta para a pergunta e a resposta. Então, continuando nesse mesmo assunto, que é o aprendizado da topografia do teclado, e começar pelas notas pretas é importante para as crianças pequenas, né? Você não precisa nomear, dizer que é sol sustenido, não. São as 3 teclas pretas e as 2 teclas pretas. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês é que essa facilidade do zoom ajudou muito minha vida. De eu conseguir riscar aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Isso é ótimo, porque quando o aluno tem algum problema na partitura dele, eu compartilho a partitura, que eu tenho igual, mostro exatamente onde é que eu quero, ou quando eu coloco dedilhado aqui, como eu não estou conseguindo botar lá naquela nossa aula normal, a gente pega a partitura do aluno, bota o dedilhado, né? Então, isso aí faz uma falta medonha. Né? Então, ou você vai dizer para ele o dedilhado, ou você pode compartilhar a tela, certo? Aí aqui no Zoom você pode colocar, você pode desenhar, pode escrever texto. Então, esse que eu chamo de mapa, tá? A gente tem um mapa aqui. Então, a gente tem um mapa das 3 teclas pretas e das 2 teclas pretas. Vocês conseguem ver os números aqui em cima? 2, 3, 4, 3, 2. Então, o que é que eu faço? Eu quero ensinar essa peça para os alunos pequenininhos, se tiver turma. Colocar todo mundo para tocar, gente, é um barulho, né? Vocês já deram aula com 10 pianos tocando à mesma hora? Não, né? É um barulho, gente. É um barulho. E aí, eu tenho uma frase, que é a frase... É a frase que é seguida de um silêncio muito bom, que é aquela assim: mãos para o alto! Congela! Silêncio total. Então, aí, o que é que vocês podem fazer? Antes de a gente usar a estratégia que eu vou mostrar para vocês, que é autoavaliação ou avaliação pelos pares. Antes, como é que eu ensino essa música? 3 teclas na mão direita, 2 na mão esquerda. Então, a gente faz isso com os dedinhos deles, certo? E eles vão tocar no ar. Preta por
preta, preta, preta. Aprendendo uma letrinha. A letrinha vai estar na outra... Deixa eu botar a letrinha aqui. A única coisa é que isso aqui fica. Eu tenho que apagar quando vai para outra página. Então, a letra é assim. Toda estrela brilha lá no alto do céu. Quem pode contá-las? Repete esse dedo. Nem você, nem eu. Se não repetir, não tem problema. Quem pode contar? Nem você, nem eu. Então, essa peça é uma peça que a criança vai tocar as 5 teclas pretas com um sentido musical, não é? Então, o que é que eu queria agora? São 4 vezes, né? Eu queria que cada um tocasse uma vez, certo? Vamos ver se a gente tem... Como é que a gente está aqui? Lídia? Não abriu a câmera. Manassés também não tem. Pamela, temos teclado aí? Talvez. Sim. Quer começar? Um pouquinho. Sim, pronto. Então vamos fazer. Já faz. Depois a gente vai. Vou abrir aqui. Pode tocar? Pode? Sim. Quem vai mais? Não? Não estou ouvindo. Tá mutado. No celular é muito difícil, não toca. Tá vendo o que os seus alunos sofrem estudando no celular em casa? Isso. Então, qual a estratégia a gente pode utilizar depois que você ensinou essa música, certo? É a estratégia de autoavaliação. Então, a autoavaliação é uma das formas de você autoavaliar que você está tocando a música certinha, seria tocar com um playback. Se você consegue tocar junto com o seu professor no playback, você está bem, não é isso? Não dá para saber se você está tocando os dedinhos certo, tudo. A outra forma é pedir que o colega o avalie. Então, o colega vai ser aquele que vai ficar ao lado e vai ajudar, vai poder mostrar o caminho, certo? E a segunda parte dessa peça são clusters. Clusters de 2, clusters de 3. Cluster de 2, cluster de 3 e depois, no final, o cluster com as 5 teclas. Forte, piano e mais piano possível. Então, essa peça, ela funciona muito bem como iniciante. Assim, é repertório de teclas pretas. A gente tem que ter no nosso bolso um monte de repertório de teclas pretas, certo? Um que faz muito sucesso, que eu não botei aqui, que é 2 pretas e uma preta. Só a primeira preta. Deixa eu abrir aqui essa câmera.
Ah, mas não adianta. Não adianta. Consegue ver aqui por essa outra câmera, não? Essa faz um sucesso tremendo. Nunca ouviu falar, Fortunato, nisso? Baby Shark, Fortunato. Baby Shark, sucesso na... Baby Shark, Baby Shark. E a gente teve uma aluna que ela aprendeu o Baby Shark, ela tinha acabado de entrar na turma e aprendeu o Baby Shark, queria tocar essa para a apresentação. Só que ela descobriu que o Baby Shark também podia ser tocado aqui. Depois aqui, e ela saiu. E no fim, ela tocou o Baby Shark em 6 tons. Por conta dela. Tem uns 7 anos. Então assim, é bem legal a gente abrir a musicalidade das crianças, né? Aí o que acontece com essa... Ai, Jesus! O que acontece com essa mesma música? Desculpa, vou mostrar essa mesma música depois. Então, a outra estratégia que a gente usa muito, 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 não só a gente, professor de piano, mas todos os professores das disciplinas de vocês, na universidade e tudo, é uma estratégia chamada jigsaw, que é quebra-cabeça. O que é isso? Você pega o conteúdo inteiro para ele ser revelado através de pequenas peças trazidas por cada um. Então, primeiro, nenhum deles poderia fazer bem o trabalho sem a ajuda de cada um dos outros membros, né? E cada membro tem uma única e essencial contribuição a fazer. Então, vamos pensar. Quando você está na disciplina, metodologia do trabalho científico, né? Lá no final do semestre, o professor pediu para cada grupo fazer um seminário. Um vai falar sobre pesquisa experimental, o outro vai falar sobre pesquisa-ação, o outro vai falar sobre... Me ajuda aí, gente. Outros tipos de pesquisa. Cada grupo ficou especialista naquilo ali e deu aula para os outros sobre aquilo. Então, isso é uma estratégia de jigsaw, certo? Seminário. E na música, como é que a gente pode fazer isso? Então, a gente pode fazer dividindo uma música em várias partes, certo? Então, agora, a gente vai fazer... A gente tem poucos pianos, né? Mas pode ser Iana fazendo essa daí. Como é que eu vou ensinar essa parte? Pode ser por escrito, se os meus alunos forem de piano complementar, eles conseguem ler, certo? Mas também pode ser por imitação, mostrando aquele caminho, tá? Uma coisa que eu uso muito é adesivo nas teclas. Eu esqueci de pegar os meus, ficou lá no piano acústico. Eu uso muito adesivo. Eu também marco as teclas com caneta e tiro logo, tá, gente? De quadro branco não fica, não. Então, se você está usando imitação, faz umas marquinhas. Então, essa aqui é escrito em... É rapidinho. Vai lá, Diana. Vai lá, Diana. Mesma coisa, mais devagar. Isso. Então, essa é a parte 1 dessa música, certo? O que é que o grupo 1 tem que fazer? Então, eu dividi a turma em quatro grupos. Cada grupo ficou em torno de um só piano, certo? Se você diz, mas eu estou fazendo aula remota, como é que eu divido esse grupo? Se tiver mais gente aqui, quanta gente tem? 9. A gente pode dividir os grupos aqui. Vocês já dividiram grupos no Zoom? Não. Então, deixa eu parar aqui.
Deixa eu explicar o que é que cada grupo vai fazer e aí depois a gente pode dividir aqui, tá certo? Então, esse é o grupo 1. O que é que o grupo 1 tem que fazer depois que aprender? Ele vai ter que repetir. Professora, posso falar uma consideração? Na verdade, eu estou dando aula pelo remoto também, mas eu não acreditava que em grupo seria possível. Então, isso tudo que você está me trazendo está sendo inovador. Que bom. Estou trabalhando só individual mesmo, só assim, para você saber como que tá, né? A gente nunca deu aula no remoto, não sabia das possibilidades. Você está em que cidade? Cuiabá. Certo, joia. Então, você vai chegar no grupo 1 e vai dizer, olha, a tarefa de vocês é aprender isso aqui, ficar repetindo até o regente pedir para parar. Depois, esse 4 aqui é esperar, mais ou menos, se você tocasse isso 4 vezes e escutar a parte B, e depois tocar de novo. Então, vamos ver o que é que o grupo 2 vai fazer. O grupo 2, Iana, todos os grupos é tu, né, Iana? Então, Perdão. Isso, é isso aí. Quando a gente... Só mais uma consideração, que é uma consideração pedagógica mesmo. Quando você está trabalhando com o seu aluno leitura, você está treinando, o objetivo é leitura, você deixa ele ler, ajuda a contar e tudo. Quando o objetivo é performance, você mostra para ele, tá? Então, vai, Ana. Isso. Então, o que é que o grupo 2 vai fazer? Vai esperar a entrada do professor, tocar 2 vezes isso aqui e parar. Depois ele vai esperar o regente cortar, cortar com o regente, ele vai cortar. Vai ouvir toda a parte B e depois vai tocar de novo 3 vezes, só que cada vez mais agudo. Então, a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. E acabou. Então, essa é a atividade do grupo 2. O que é que o professor tem que saber? A capacidade de cada grupo, certo? Assim, você dividir o grupo de modo que aquele grupo consiga fazer aquilo. Então, a tarefa tem que ser compatível com a competência. Se você dá uma tarefa incompatível com a competência, ou muito fácil, ou muito difícil, gera frustração, certo? Então, agora vamos ver o terceiro grupo. Então, o terceiro grupo vai tocar isso aqui 2 vezes. Eu vou tocar uma vez. Isso. Segunda vez. Toca tudo. Isso. Então, qual é a tarefa do grupo 3? Esperar toda a primeira parte, tocar 2 vezes essa frase, ouvir a segunda frase da parte B e ouvir a repetição de A. Então, o grupo 3 e o grupo 4, apesar de que parece que é fácil, mas como ele espera muito para entrar e espera muito depois, tem que ser alunos que consigam entrar no tempo, certo? E eu botei igual é grupo 4 aqui, gente. E o grupo 4 vai fazer essa parte 2 vezes, que é a resposta da primeira frase da parte B. Isso. Então, e depois, aqui está a música completa, certo? Então,
Eita, como é que eu esqueci de botar, de fazer um PDF para botar aqui para vocês. Professor, estou sem o teclado. Lídia respondeu aqui. Então, o que é que vocês podem fazer? Eu vou. O Meet também já está fazendo isso, chama Breakout Room. É dividir a turma em pedaços, certo? Então, eu vou dividir, vou colocar. Eu vou dividir só para vocês verem que funciona, tá? Então, More, Breakout Room. Eu posso escolher e dividir em dois pedaços, em três, em quatro. E eu posso decidir quem vai com quem, certo? Então, eu vou dividir em dois grupos. No primeiro grupo, eu vou deixar a Iana, que está dupla, né? Vou botar a Lídia e vou deixar a Débora para o outro grupo, certo? No segundo grupo, eu vou botar Débora, professor, eu, Manassés e Pâmela. Eu vou dividir, tá? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso dividir e posso definir quanto tempo esse grupo vai ficar dividido, certo? Então, eu posso dizer, esse grupo vai se reunir por 5 minutos e quando faltar 1 minuto para acabar, o grupo vê um reloginho. Falta 1 minuto para você voltar para... E o professor, ele pode entrar em cada grupo para ajudar o que o grupo está fazendo, certo? Então, eu vou abrir. Eu não botei a quantidade de tempo, não. Só para a gente vai e daqui a pouco a gente volta. Oi, gente! Isso é bom demais para fazer tarefa de grupo na turma, gente. Não conhecia. Agora, só tinha no Zoom, agora já tem no Meeting, certo? Aí aqui, ó, eu não decidi, então ficou assim, ó, daqui a 13 segundos, não, 13 minutos, né? Como eu não botei, aí ficou um que já estava lá, mas você define. Vai ter uma reunião, esse grupo vai trabalhar isso aí 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, certo? Então é bom quando você tem um nível muito diferenciado, que aí você dá um geral, divide, depois junta de novo. Uhum, muito Isso bom. é muito bom. Deixa eu voltar lá falar com outro povo e daqui a pouco eu chamo todo mundo. Cadê?
Voltou todos? Deixa eu ver. Sim. Então, essa é uma ferramenta muito legal, certo? Tem uma outra ferramenta muito boa que eu vou mostrar para vocês aqui, que chama... Eu vou compartilhar com vocês esse PDF, certo? Eu já estou com o e-mail de todo mundo, eu vou mandar por e-mail, e aí tem os nomes dos aplicativos, tá? Um outro aplicativo bem legal é um que se chama Classroom Maestro. Ele já tem até um tempinho já. Assim. Quando vocês... Vocês estão vendo um tecladinho? Pronto. Esse aplicativo ele não é grátis, ele é um programa. Ele é comprado no site. E eu ligo ele no piano digital. O que é que acontece? Quando eu toco, ele não está... Deixa eu desligar e ligar. Quando eu quero dizer... Não, meu filho. Aí. Ele aparece a tecla que eu quero, né? E aparece a nota. Mas isso aqui em cima eu posso tirar. Não precisa... Pode ser só o teclado. Aparece o pedal, se eu uso o pedal. Então, quando eu quero dar uma coisa específica, assim, que eu estou longe do aluno, eu consigo dizer, ó, segura o acorde e aperta o pedal, solta o acorde e deixa o pedal, solta. Eu consigo mostrar o que eu quero que ele faça, né? E ele mostra também algumas opções de display aqui. Por exemplo, eu posso pedir que apareça só notas simples. Não aparece uma sequência de notas, só de uma em uma. Eu posso pedir que apareça uma sequência de acordes. Então, eu toco um acorde, deixo esse acorde, toco o outro, deixo o outro. Eita, fica aí, rapaz. E depois toco o outro e fica o outro. Então, fica uma sequência de acordes que eu posso trabalhar com o meu aluno. Esse programa ele é muito legal para quem dá aula em grupo ou aula de teoria, porque também tem a opção de estar cifrado ou estar com aquele outra cifra de numeral, né? Cadê? Cifrado. Cifra. Não está aparecendo a cifra para mim aqui. Não está aparecendo. Mas ele aparece. Eu coloco e aparece a cifra aqui. Agora não está bem. Então, isso é um dos programas que me ajudam a explicar o que eu quero. Quando a gente sente falta, né? A gente tem que ter muitas coisas para mostrar o que a gente quer, porque é só a nossa voz. A gente não pode pegar na mão do aluno, a gente, né? A gente tem que utilizar de muitos artifícios, né? Então, continuando aqui, eita, peraí, I'm sorry. Continuando as nossas estratégias. Gente. Por que não está indo? Me ajuda, Fortunato. Fortunato fica aí só me vendo eu sofrendo. Você está tentando compartilhar isso? Não está me dando mais opção. Você está clicando em Share Screen? Pô. Agora foi. Tava... Mas apareceu a coisa errada. Pronto, agora vai. Bom, então a gente voltou lá para nossa música. Então a gente tinha um grupo fazendo isso. E aí, o outro grupo, esse continua. Isso, vai.
E aí o outro ia fazer isso aqui. E juntando, fica assim. Parte... Agora aquela outra. Faz essa. E agora o baixo. Aí o 1 entra. E agora o 2 vai fazer. Oitava acima. Oitava acima. E aí, pede para todo mundo tocar um dó. Pronto, já é. Então, você divide a sua turma. O delay é terrível, né? Não, delay esquece. A gente está no outro nível, assim, de espaço-tempo, tudo bem. Convive no mesmo espaço e tempo, o compasso 1, o 2, o 3, está tudo no mesmo tempo. Já é o portal do... Então, você pega uma música dessas, por exemplo, se você tiver alunos que possam gravar, você manda só o metrônomo, ó, grave isso aqui tantas vezes com o metrônomo. Depois você junta e mostra, ó, isso aqui é o resultado do que a gente fez, né? E o nome dessa estratégia foi o jigsaw. Cada um fez um pedaço que formou o todo. Agora vem a parte importante do jigsaw, que é o que cada um aprendeu, vai ensinar para os outros grupos. Essa é a parte importante. Então, o objetivo final é que o grupo 1 saiba a parte do 2, do 3, do 4 e consiga tocar a música inteira. Isso não precisa ser numa aula. A primeira aula pode ser só cada um aprender sua parte. A segunda aula pode ser juntar isso. E a terceira aula é você mandar os especialistas ensinar. Então, você está ali coordenando grupos, né? Mas quem tá fazendo a cooperação são os alunos, certo? Aqui é a música completa. Então, uma outra coisa que também funciona, né, é quando... É parecido, né? Que é os alunos cooperar, o produto final é o mesmo, né? Mas cada aluno vai tocar uma coisa particular. Então, por exemplo, nessa peça aqui, é um arranjo, não é essa exatamente. Para o remoto, funciona fazer uma outra coisa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É voltar lá para aquele... A gente pode dividir, cada grupo vai fazer primeiro grau, o outro grupo vai fazer quarto grau, o outro grupo vai fazer o quinto grau, certo? De novo, ele não quer, agora foi. Então, vamos lá. Os graus já estão aqui, eu vou só mudar. Vai ser dó aqui. Deixa eu mudar aqui. Eu não sei como é que limpa. Deixa eu botar single notes e depois... O que é que a gente vai fazer? A peça... Gente... Por que ele não saiu? Não sei limpar não, gente. Aqui. Enter corre. Delete, obrigada, pessoa que é sabida. Ó, então, esse é o grupo 1, certo? O grupo 2 vai fazer isso. E o grupo 3 vai fazer isso. Então, é primeiro, quarto e quinto, mas é primeiro, quarto e quinto pertinho da posição de dó. Certo? E aí, a peça, vocês vão receber no PDF essa aqui. E aí, o grupo 1 responde com dó. Para quem for baixar... né?
quem for baixar esse programa, eu consegui congelar os acordes apertando o pedal, certo? O nome do programa é Classroom Maestro? Isso. Não é um app, você não vai achar no app, você tem que ir na página deles, da empresa. O desenvolvedor é um pianista, né? E ele desenvolveu agora, lançou, acho que ano passado, esse ano, o piano MIDI, que você dá aula, por exemplo, eu toco aqui no meu piano, se você tiver o piano MIDI, você vai ouvir eu tocando no seu piano. Entendeu? E você toca aí, eu escuto você. Mas esse eu não comprei ainda não, gente. Desculpa aí, mas não investi nesse ainda não. Então, o grupo 1 seria tocar dó. Só que aí você tem que fazer o esquema, né? Você tem que dizer, ó, isso aqui é dó. Então, vamos combinar. Quem vai tocar dó? Toca o dó. Aí agora não toca nada. Espera. E agora toca o quinto grau. Quem preparou o quinto grau, toca o quinto grau. Isso. E agora espera. Quarto grau, que é o dó, fá. Quarto grau. Espera. E aí, primeiro grau. Então, agora que eu entendi. É porque eu coloquei a ordem errada aqui. Deixa eu deletar aqui. A ordem era primeiro o quinto e depois o quarto. E depois o primeiro. Certo? Então, esse também é uma atividade de cooperação, onde você ensina cada um fazendo uma parte, né? E você pode dividir em grupos, o pessoal só do primeiro grau, o pessoal só do quarto grau, o pessoal só do quinto grau, né? Essa exploração pode ser por leitura, pode ser por percepção, você tem que tirar qual é a sequência, né? De qualquer forma, é um trabalho em... Certo? Alguma pergunta? Fiquei com o microfone aberto. Na verdade, eu não tenho pergunta. Na verdade, eu estou surpresa com a possibilidade de poder dar aula em grupo pelo Zoom de pianos. Olha, então já foi... O meu objetivo já foi cumprido aqui. Cada vez que eu saio, ele demora a compartilhar de novo. Então, aqui eu vou mostrar só mais uma coisa. Não sei como é que está de tempo, mas Fortunato me ajuda aí, né, Fortunato? Sim, a gente tem mais 50 minutos aí. Oxe, tá bom demais. Ó, então, eu vou voltar para outras, como é que eu digo, tecnologias que a gente pode usar, certo? Então, uma das coisas que a gente sente mais falta é tocar com o aluno, essa coisa do delay, né? Então, como é que a gente resolve isso? Eu não sei se vocês conhecem esse livro, Piano para Adultos, Piano Adventures. O Piano Adventures, ele tem um aplicativo, certo? Que é o player dele. Então, ele vem com todos os playbacks. Deixa eu vou sair daqui. Deixa eu sair daqui. Eu vou tentar entrar no play para vocês verem. Esse player... Então, por exemplo, essa música, que foi a mesma música que a gente passou lá para as crianças, né? Ela aqui, para adulto, ela não está com nota preta, tá? Ela está já com notas, né? Mas ela é a mesma música, certo? Ela é a mesma música. O que é que você pode? Você pode já ensinar a nota preta, você pode ensinar as notas
já ensinar as notas pretas para o adulto sem aquela letra de criança, né? E depois tocar lendo as notas brancas em dó, né? O aplicativo, ele tem todos os níveis, você está vendo aqui, ó, todos os níveis. E aqui, o piano adulto está aqui. Quando você baixa o aplicativo, se você quiser usar no piano, nesse livro, você vai comprar. É R$19 para você ter todos os playbacks. O que é que vem no playback? Vem a partitura, se você quiser ver partitura. Se não, você bota só o tecladinho para tocar. Vem aqui, ó. Peraí. Ah, Jesus. Aqui é mão direita, mão esquerda, acompanhamento e metrônomo, certo? Então, você pode diminuir o andamento. Aqui está em 100%, você pode diminuir, certo? Então, deixa eu abrir o meu para ver se vocês conseguem ver. Então, o que é que eu faço? O aluno não tem. Ah, professora, o aluno não vai comprar. Ok, não precisa, o aluno precisa comprar, né? Quem compra sou eu. Eu compro e eu gravo a minha tela do playback daquela música que o aluno está tocando, certo? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar para vocês. É para dar certo, certo? Mas às vezes não dá certo, não. Às vezes a gente quer que dê certo, mas não dá, não. Então, outra coisa que eu baixei para mim foi esse negócio de conseguir compartilhar do iPad. Puxa, não está indo, não. Do iPad para o computador. Por quê? Eu tenho coisa que só está no iPad. Eu quero mostrar para o meu aluno. E aí? Como é que eu mostro? Né? Então, vou mostrar aqui para vocês. Não sei se vocês vão ouvir o som, mas eu acho que sim. Espero que sim. De novo. Vocês estão vendo? Conseguem ver? Sim, ok. Então, vou dar um play aqui. Vocês estão ouvindo também? Opa, desculpa. Vou baixar aqui que você vai ver aqui. Ok, mas meu aluno não toca nessa velocidade. Eu vou aqui no tempo. Baixo o tempo. Na velocidade que o meu aluno toca. Certo? E mando lá para ele. Eita, é a internet, gente. Tá atrasada a melodia com a... Ok. Então, mas o que é que eu faço? Eu gravo a tela e mando para o aluno pelo WhatsApp isso que ele vai treinar. Ou mando para o grupo todo, certo? A outra coisa que eu faço é gravar o que o aluno está tocando, o que a turma está tocando. Gravo e coloco ou no Classroom, se a turma tiver Classroom, ou no grupo do WhatsApp, se a turma tiver um grupo. Então, é sempre bom que a turma tenha algum depósito, né, de tudo que você quer, né? O que acontece com o Zap é que os celulares dos nossos alunos enchem rápido de coisa. E aí eles deletam, entendeu? Eles deletam tudo, fica nada lá. Então, o bom é você ter um Google Classroom, que aí você coloca lá, né? O nosso pessoal do Prima, que tem o Classroom, a gente dividiu por assuntos. Repertório, técnica, playbacks, né? Outra coisa que a gente faz é mandar muito playbacks para eles. Tanto playback já está pronto, como esse dos aplicativos, como playback que os nossos bolsistas fazem, né? Então,
Por exemplo, você está tocando aquela parte aqui da nota, né? Você está tocando essa parte, mas você recebe o playback dos outros para tocar junto, né? E a outra coisa que eu vou compartilhar também, que eu acho que talvez vocês conheçam, é um app que é chamado PiaScore. Vocês conhecem? PiaScore? Vou mostrar ele para vocês aqui. Lá, meu filho. Peraí que eu não estou achando. Estou compartilhando, mas não sei onde é que está aparecendo. Ah, já sei. O PiaScore, ele é de graça, gente. E ele abre o PDF, certo? Ele abre o PDF. Pronto, consegui. Aqui, abrir, deixa eu compartilhar para vocês. Qual é a diferença? Ah, professor, mas qual é a diferença de um compartilhador, né? De um leitor de PDF? A diferença é que ele tem as coisas de música, certo? Ó, então, ele aqui, ó, PiaScore. Ele é de graça, certo? Ele é de graça. Então, vou pegar uma coisa que eu já abri aqui. Primeiro, eu posso escrever aqui. Vai aparecer aí. Eu posso escrever, vou deixar grande para vocês verem. Eu posso escrever dedilhado, certo? Eu posso escrever, botar bemol na nota, assim, entendeu? Um PDF normal não pode. Eu posso... tem todas as coisas de música, sustenido, bemol, tudo que eu preciso marcar numa partitura de música, tá vendo? E é num PDF normal. Ele vai anotar isso no PDF normal. E outra coisa que ele tem, aqui do lado, peraí, aqui do lado, ó, ele tem um metrônomo dentro dele mesmo. Você pode tocar com o metrônomo, daqui a pouco ele vai aparecer, que ele tá lento, olha aí. E é um metrônomo antigo, viu? Você tá tocando essa música aqui no filme, ó. Ele já vai buscar essa música no YouTube. Então, ele vai abrir aqui. Claro que ele não vai achar essa, porque essa fui eu que fiz, não vai achar, não. Mas vamos supor que ele ache Debussy, que você está tocando Debussy. Aí, ele vai achar aqui. Puxa, ele está dizendo que eu não estou conectado. Ele vai achar, e aí você vai dar o play aqui mesmo e você deixa pequenininho, ó, tá vendo? Ele vai tocar o YouTube aqui, ó, ele não desliga, tá vendo? Isso é uma mão na roda. Outra coisa que ele pode fazer aqui do lado, ao lado, ele grava, ele tem um tecladinho, se você for cantor e quiser ouvir o som, aqui, ó, tá? E ele é de graça, gente. Tá bom? Então, uso muito o PiaScore, né? E a gente precisa agora, na aula remota, a gente precisa estar com tudo digital para mostrar para o aluno, né? Então, tem outra coisa que eu também uso, que vai estar aqui no meu... Deixa eu mostrar para vocês. Que é um aplicativo, esse aqui. Eita, esse aqui, ó. Cam Scanner, não sei se vocês conhecem. Conhece? Pronto. Então, aquelas coisas que a gente tá no papel, que a gente quer que o aluno tenha, a gente tira uma foto que ele transforma em PDF. E aí a gente manda para o aluno, né? Isso é uma mão na roda também, certo? Tem mais outra coisa que eu queria mostrar Só mais um pouquinho. Então, esses aplicativos,
ajudam a gente muito, sabe? Muito, muito, né? Então, o aprendizagem cooperativa, né, que a gente vê algumas estratégias. Então, tem outras ideias que vocês podem fazer. Por exemplo, quando você faz em dupla, né, você pode pedir para que um aluno seja o olho, isto é, ele vai prestar atenção no dedilhado que o outro está fazendo. Então, o dedilhado é X, então um aluno, ele é o juiz e o outro é o jogador. Então, um está jogando, o outro está julgando se ele acertou a nota, se ele não acertou a nota. O outro, você pode fazer uma gincana. Gincana também é aprendizagem cooperativa. As gincanas podem ser de uma aula só, né? Hoje a gincana vai ser quem vai trazer o nome de um compositor, quem vai citar músicas de Sivuca. Então, você pode deixar coisas de uma aula para outra. A gincana pode ser uma gincana de um semestre inteiro, né? Quem acerta mais, então você divide a turma em dois. Então, o grupo A, o grupo... Geralmente, quando eu divido os grupos, eu peço que cada grupo dê um nome a si mesmo. Que eles digam quem são eles. Então, vocês vão morrer de rir com os nomes que seus alunos inventam para os grupos deles, certo? Então, vamos supor que você tem uma gincana que está demorando o semestre inteiro. Então, na gincana vai ser leitura, certo? Leitura de nota. E aí, grupo vermelho e grupo verde. E aí você vai usar, isso aqui é as coisas da Mirka. Mirka brinca, pianos, fazendo propaganda aqui, que tem esses cartõezinhos, né? Então, não precisa ser o cartão da Mirka, né? Você pode fazer e dizer, olha, 5 segundos, grupo A, grupo verde, acertou, tantos pontos. 30 segundos, grupo vermelho, que nota é? E aí, você pode trabalhar com leitura, com ritmo, com achar a nota, né? Com achar a nota e também pode, em relação ao jigsaw, quebra-cabeça, né? Um grupo aprende a mão direita, o outro grupo aprende a mão esquerda, tocam juntos e depois troca. Um pode tocar, o outro supervisiona com checklist. Então, que checklist é esse? Aí depende do professor. Por exemplo, você está ensinando ao seu aluno a levar a mão a partir do pulso, não do cotovelo, né? Tipo, você está ensinando isso, que você tem que tocar aqui, aquilo que a gente fez agora. Voou e tem que pousar aqui. Então, isso é um checklist. Eu tenho que fazer isso. Isso faz parte do checklist chegar aqui, primeiro pousar, para depois tocar. Voou, pousou e tocou. Então, o que você pode fazer? Tem um checklist, um toca e o outro é que vai dizer, ele voou mesmo, ele pousou mesmo antes de tocar. Não, professora, ele tocou antes, ele voou e ele já tocou, ele não pousou, entendeu? Então, o checklist você vai montar. Que checklist é esse, né? E também tem em relação à performance. Então, um toca e os outros escutam. E aí você pode ter uma lista do que você quer que o aluno escute o outro naquilo, né? Ele está fazendo legato? Ele fez o staccato aqui? Você conseguiu entender se que ele fez um forte e um piano? Claro que, dependendo da plataforma, a gente não tem uma diferença sonora muito grande, certo? Não sei se vocês sabem que o Zoom, ele tem um negócio, uma configuração para deixar o som original. Vocês já ouviram falar nisso? Não. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Vou parar de compartilhar isso e vou compartilhar a minha própria tela, tá? Será que eu consigo compartilhar a minha tela? Acho que sim.
Ixi, acho que não. Eu não consigo compartilhar eu mexendo no próprio Zoom, né? Alguém sabe se eu consigo? Eu acho que E- quando você clica em Share Screen, você vai ter as opções. Eu acho que você tem como. Veja se aparece a tela do seu computador. Quando você clica no Share Screen. Aparece, mas quando eu clico, ele aparece outra coisa. Porque tem tanta coisa aberta que só Jesus misericordioso. Não, vocês estão vendo Alegre Camponês, né? Não, não aparece. Mas eu vou mostrar, com o som, certo? Ó, é fácil. Vocês colocam lá no YouTube como configurar som original no Zoom. Tem um monte de gente fazendo tutorial, tá? Mas eu vou mostrar para vocês. O que acontece quando eu coloco o som original? Acontece que ele vai tirar todas as supressões de ruído que estão ligadas agora. Eu estou falando, tudo que é ruído, ele corta para que minha voz apareça. Quando eu boto o som original, ele tira todas essas compressões e vai entrar tudo. O que acontece com a voz? A voz vai embora, certo? Então, eu escuto melhor os sons do piano, mas quando meu aluno vai falar, eu peço para ele tirar, porque senão eu não escuto bem ele, certo? Eu vou botar aqui, ó, eu vou tocar. Peraí, deixa eu desligar aqui. Isso é meu som com a supressão. E agora com o som original ligado. Sentiram a diferença? Pouca, né? Pouca, mas no meu dia a dia faz uma diferença imensa. Porque o que acontece é que eu tenho um aluno que toca em piano de cauda. E quando não está ligado isso, parece um som de lata. Eu não escuto se ele está usando pedal ou se ele não está usando pedal. E com o som original ligado, eu escuto. Eu escuto o uso do pedal, eu escuto nuances. E assim, eu não escuto mais porque o som que está saindo para mim dele é o som do microfone do celular dele. Mas se o som dele estiver ligado no microfone melhor, aí fica fantástico, entendeu? Então, chama som original, tá? Eita, tem um bocado de pessoas falando no chat aqui. Para registrar a frequência. Muito bem, bote falta nesse povo, Fortunato. Então, isso tem melhorado muito. Eu ainda não consegui ligar microfone aqui. Então, o microfone que vocês estão ouvindo é o microfone do meu fone, né? Que não é um microfone, né? Por quê? Porque, assim, em pouco tempo eu tive que montar uma coisa em casa que eu não tinha. Então, o piano digital, né? Que é da universidade. Aprender a lidar com o Zoom, primeiro com o Meet, depois que eu vi que o Zoom que ia melhorar esse som, eu fui para o Zoom, porque realmente dar aula a muita gente, muitos dias da semana, com som sofrível, a gente fica cada dia tristinho, assim, né? Então, o Zoom melhorou melhorou o som dos meus alunos, né? E essa coisa de aprender e assistir muito tutorial, certo? Tem muitos tutoriais de professores de piano que já dão aulas há muito tempo. Tem muito professor que já dá aula remota e fez o grande favor de colocar tutoriais online. E vocês conseguem assistir muitas coisas dessas, certo? Então, a gente vai fazer mais uma coisinha da nossa aula. Ih, tudo errado aqui. É aqui mesmo. Então, a gente vai fazer mais uma, tá? Que essa pausa de colcheia vai ser feita palma. Tá bom? Então, vai ser palma, seria um grupo. E o outro grupo, palma, 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 palma,
palma, certo? Esse grupinho aqui de Mi, Sol, ele pode ser tocado assim, se for um aluno que já tem a posição dos 5 dedos. E se for um aluno que for bem musical, assim, mas que está começando agora, você pode usar só os palitinhos chineses, que são os nossos dedinhos assim, certo? Palitinho 1, palitinho 2. Então, esse é o comecinho do alegre camponês. Então, pam, pam, param, param, pausa, 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 param, pam, 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 pam. Ainda bem que eu não sou cantora. Quem quer ter... Alguém quer tentar? Vou tentar, vou voltar com o computador lá. Ah, tá. Então, esse seria um repertório de grupo, né? Que você pode treinar com palmas. Pode ensinar primeiro com palmas, né? Ou pode ensinar um bate a pausa e os outros fazem, né? Param, 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 pam, pam, param, param, param. Nem canto. Chegou No lá? remoto também tem as gambiarras, né? Com certeza. Vou fazer com a mão esquerda, porque eu vou ter que segurar com a direita. Ah, tá certo. Vá. Pam, pam. Ah, peraí, tá desligado o piano. Eita. Desculpa. Pronto. É mais devagar. Na verdade, isso foi um eco. Ah, sim. Você. Eu. Vamos fazer assim. Isso. Ok, agora vamos fazer o seguinte. A gente vai brincar com esse delay, certo? Eu toco, você toca, espera eu responder, certo? Então, pergunta. Responde. Pergunta. Responde. Isso, pergunta, resposta. Você? Você? Isso, espera por mim. Você? Sou eu. Você? Isso. Eita. É eco. Ok, tudo bem. Então, esse seria um grupo que ia fazer ou com palitos chineses, né? Ou um grupo bate as pausas e o outro toca as notas. E agora aqui os dois. Então, melodia, né? E a resposta. Depois eu estava acima. E ainda tem mais um grupo que seria o grave, o baixo. Esse daí está escrito de modo que o aluno que está começando entenda, que está na clave pegando o dó central, toque para ser tocado uma oitava abaixo. Aí, sol, dó, sol, ré, sol. Então fica assim, né?
você está aqui utilizando mais ou menos o mesmo nível de arranjo, né? Mas tem dificuldades diferentes. Então, o piano 1 está bem fácil, o 2 é o que tem mais tarefa para fazer, tem posição de mão aqui, dedo 1 sai do dó, vai para o fá, depois volta. E também o do baixo aqui está bem fácil, certo? Então, isso faz com que a gente... Por que eu saí? Era para continuar. Que a gente dê para o aluno tanto repertório quanto conteúdo, né? Agora, tem um problema de repertório de grupo para aluno, que eu tenho observado nesses anos todos que eu trabalho. Quando o aluno ele faz a segunda voz, ou ele faz o piano, acompanhamento, ou ele faz o baixo, ele sempre quer aprender a melodia, certo? Ele sempre quer. Então, muitos arranjos que eu tinha feito, assim, a primeira parte, o piano 1 toca, o piano 2 acompanha, e na segunda parte o piano 2 toca e 1 acompanha. Esses arranjos todos eu rearranjei de modo que um piano toque toda a música, o outro piano só acompanhe e todo mundo aprende os dois, né? Porque aí todo mundo fica mais feliz. Foi isso que eu notei nesses anos que eu tenho feito isso. Os alunos, eles querem tocar a melodia, eles querem tocar aquela música, né? Principalmente quando são músicas que eles gostam, né? Às vezes são as músicas que eles nem sabem, nem conhecem. Mas eu tenho feito isso nos arranjos hoje em dia. Então, eu faço arranjo, não só sou eu que faço arranjo, os meus alunos também fazem, certo? E a gente tenta fazer com que o piano 1 todo mundo aprenda, que seria o piano, quer dizer, o piano da melodia, certo? Poxa, me perdi de novo, gente. Lá foi, me achei. Bom. Professora, deixa eu perguntar uma coisa. A gente vai ter acesso a esse PDF, a essas partituras? Sim. PDF vou botar no e-mail, certo? Vou mandar por e-mail, tá bom? Então, já vamos para os nossos finalmente aqui, para deixar um espaço para a gente discutir. Quais são os problemas e possíveis soluções de dar aula em grupo, né? É o desenvolvimento irregular da turma, né? Então, uma possível solução é você dar para esse aluno mais adiantado tarefas de ensino de pares, quer dizer que ele vai ser o tutor de alguma tarefa, né? Mas não é para deixar o aluno dando aula, em determinada atividade, né? Preparar com esse aluno um repertório de piano solo que seja compatível com o nível dele, né? Tanto solo como de grupo, né? A gente não pode... Isso é muito difícil para o professor de piano, né? Porque o passo não pode ser muito grande, mas também ele não pode ficar parado, né? Então, qual é o repertório que você tem que ser desafiador para aquele aluno, que ele tenha algo a mais para aprender, mas não pode ser tão desafiador que seja frustrante, né? A outra coisa é a frequência dos alunos. A aula em turma tem muito rodízio. Hoje a turma tem 8, mas hoje vieram 4 e na próxima aula vem outros 4, né? Então, uma possível solução é você sempre começar a aula fazendo a revisão do que você viu. Você pode dar uma tarefa para aquele aluno adiantado de ensinar aquele que faltou sobre o assunto perdido, né? E os alunos avançados, eles também, às vezes, ele quer usar aquela aula como... Ele é mais ou menos, ele quer monopolizar o professor, né? Aí ele fica pedindo muita atenção daquele professor, né? Então, o que você pode fazer isso aí, ainda falando do aluno adiantado, né? Que se ele estiver muito distante do resto da turma, seria retirar ele da turma, fazer uma turma só com 2, de pessoas
estejam mais ou menos no mesmo nível, né? E utilizar a aula em grupo para alunos da graduação ou alunos que estão mais avançados, eu utilizo lá no laboratório como uma troca de saberes, né? Onde a gente pode utilizar como uma masterclass, eles vêm, um toca, os outros escutam, e dentro daquilo que aquele está tocando, a gente vai aprender, por exemplo, qual é o estilo que aquele aluno está tocando o bar, quais são as articulações, então, uma maneira geral, assim. Mas sempre estar em grupo é algo, você está sempre aprendendo com o outro, né? E o professor aprendendo muito mais do que todos, né? E os aplicativos que eu mostrei para vocês foi o PScore, esse Classroom Maestro, já mostrei para vocês. Esse playback, às vezes, é a gente que faz, tá? O Piano Adventures foi esse livro, o aplicativo que eu mostrei. O de espelhamento de iPad foi o Air Server, ele não é de graça, mas ele é baratinho. A gente usa o grupo do WhatsApp, a digitalização pelo Ken Scanners eu mostrei. E uma coisa que a gente tem feito é a edição de vídeos para fazer recitais online. Eu tenho usado o Movave. A gente dividiu o grupo já, não é? E a gente precisa preparar a aula, né? Uma aula em grupo, ela precisa ter muitas atividades, gente, muitas. E não se preocupe se a atividade for curta. Não tem problema. Você pega uma aula de 1 hora, faça atividades diferentes, não fica só numa coisa, né? Faz muitas atividades, né? E cronometrar essas atividades. E mais uma coisa sobre, concluindo, né? É que tanto o presencial quanto o remoto, o ensino de piano em grupo, ele precisa de um professor qualificado, que ele saiba o que está fazendo, né? Ele tem que ir para a aula sabendo. É diferente, assim, não que o professor que vai dar aula individual, ele não se prepara para dar aquela aula, não é isso. Mas é que o aluno individual, ele vai trazer um repertório para você, né? E aí você vai dar um feedback e assim vai. Na aula em grupo, não, tem que ter você que vai aplicar tudo ali, é você que vai ter que saber exatamente o que você está fazendo, né? Então, você tem que ter um material reserva, se aquela atividade que você está fazendo não funcionou agora, você tem algo ali do lado, alternativas pedagógicas. Uma coisa que eu uso, eu botei até aqui para mostrar para vocês, isso aqui também é da Mirka, eu acho. E, às vezes, eu quero escrever, então eu escrevo, gente. Eu escrevo aqui, ó. Eu quero dar um exemplo e aí não dá tempo. Eu escrevo aqui, ó. Dá para ver? Eu não estou me vendo aqui. Então, eu escrevo, eu tenho... Isso aqui é do meu neto, tá? Roubei dele, tá? Então, assim, às vezes você dá um exemplo, você mostra... você tem que ter muitos recursos ao seu redor aqui para que você faça o objetivo, que é fazer com que o aluno entenda aquilo que você quer falar, né? E pesquisar, né, a tecnologia que a gente pode utilizar, pesquisar material. Então, em relação ao material, eu acho que eu botei aqui essa aqui, ó, esse coolpdf.net. Olha, eu achei quase todos os livros do Piano Adventures lá, de graça. Muita coisa em PDF. Você baixa ele completo, tem uma qualidade muito boa, né? Baixei muita coisa, porque muita coisa eu tenho em papel, mas agora eu estou precisando digitalizar. E eu não tenho tempo de digitalizar tudo. Então, eu tenho buscado coisas que eu tenho aí nesse lugar, certo? Gostei muito desse site aí. Tem muita coisa. E esse Professora, livro... Oi. Sim. Vou te pedir licença. Eu já vou ter que sair da sala. Porque como eu estou no remoto e meus filhos estão no remoto, agora é a hora do lanche. Tá eu bom. tenho que ir lá. Muito obrigada, Muito viu? obrigada, gente.
Estou aguardando o material pelo e-mail, Tá prof. certo, Beijo. querida. Tchau. Tchau, tchau. E aqui já é o final, né, gente? A gente já vai fazer o segundo recital online, tá no YouTube, se vocês quiserem olhar. Já está programando o próximo recital online. Então, isso é um trabalho muito grande de edição, de fazer com que os alunos toquem no ritmo, aí tem que ter um playback para eles ouvirem, e eles têm que gravar, e tem gente que só tem um celular em casa, como é que ele ouve o playback, entendeu? Então, assim, mas a gente conseguiu fazer, e é isso. Obrigada. A gente agradece muito a sua disponibilidade, né, Josélia, de compartilhar a tua experiência, né, já há tantos anos, né, com esse Piano Lab. É muito legal mesmo. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, né? Vamos abrir aí. Teve gente que não falou nada, Nada, não sei né? nem se Tiago, Pamela, Lídia, Pamela não falou nada. Débora quer falar. Eu fiz um recital no final do semestre com meus alunos, mas foi pelo Zoom, mas não é em grupo, né? Sim. Então, a gente fez pelo Zoom, foi o primeiro recital online do Centro Livre. Mas aí, no caso de grupo, então, pelo Zoom é impossível, né? Por causa Não, do o que que a delay. gente faz? A gente gravou, pré-gravou, entendeu? A gente pré-gravou, cada E um fez gravou a edição. sua parte e editou. E a gente ia fazer no Zoom. Eu fiz no Zoom o dos meus alunos, acho que eu fiz no Meet, dos meus alunos de graduação. Mas para os alunos da extensão, ia ficar muito complicado, porque tem gente que está com 3G, que talvez na hora não ia funcionar. Então, a gente preferiu fazer pré-gravado. A gente editou e fez a estreia do YouTube, e todo mundo entrou online no chat. E, como era a época de São João, os alunos da extensão, a gente fez lanchinho junino e deixou nas casas. Legal, boa ideia. E aí a gente fez uma plaquinha que era assim, eu fui, aquela coisa que eu fui assistir, não sei quem, né, nos shows. E aí eles tiraram foto, eu fui com... Legal, agora vai ter Natal, né? Agora vai ter o do Natal. Aí agora do Natal, como assim, a gente já consegue ir até a universidade para utilizar o piano de cauda, então os alunos da graduação, eles vão gravar lá. Vão gravar, mas vão gravar no piano, né? Num bom piano. Né? Mas o da extensão vai continuar sendo cada um no seu lugar. Aí o nosso trabalho, é um trabalho imenso, é fazer o arranjo, é editar, né? Porque o aluno tem que saber que hora que ele vai entrar. Então, a gente faz os tutoriais, né? Gravando. Por sinal, o professor do Prima, Edmilson, ele fez tutorial tocando no app do celular, que é o app que os alunos têm, entendeu? Então, a gente escolheu uma música que coubesse, tocar no celular. Que coubesse naquele, entendeu? E aí eles vão tocar. Legal. E aí é um trabalho, né? Mas também é desafiador e, segundo, é diferente. É algo que a gente nunca fez. E os alunos, de certa forma, eu vejo que eles têm melhorado muito a autonomia. Muito, porque eles têm que pensar, a gente fala, mas na hora é ele que tem que fazer. A gente não está pegando na mão, não está dando exemplo, ele que tem que fazer, Então, isso eu tenho visto que tem melhorado muito a autonomia dos alunos na graduação e os da extensão que são avançados, né? Isso dá um pouquinho de medo, né, Josélia, de você não poder corrigir a mão do aluno. Olha, embora você esteja vendo, né, muitas vezes ele tocar, é mais complicado. Né? Então, aí é que vem. A gente tem que saber o que falar. É como
Imagina, eu dando a aula de que preciso do corpo, eu vou dizer é assim, é assim. Então, uma das coisas que eu tenho feito, como o Zoom grava, né? Então, eu gravo, toca aí, ele grava. Aí depois, eu estou querendo que você faça assim, aí eu mostro, olha, tá vendo agora? Aí eu mando para ele se ver. Ah, você não está mexendo aqui, olha. Né? Então, às vezes, ele corrige aquilo e aparece outro movimento muito louco, assim. Mas, mas a gente tem que... Agora a autonomia está na mão dele, entendeu? Está muito na mão dele. E uma coisa que essa geração já fazia, né? Que essa geração já fazia é buscar as coisas na internet, assistir o YouTube, tentar aprender sozinho as coisas, e estar na tela o tempo todo. Então, essa geração ela já está na frente. É a gente que está estranhando. É verdade. Não é? Mas, então, é isso. Eu queria agradecer mais uma vez, né, o convite, viu? Fico muito feliz de estar aqui no CEPEM 2020. Imagina, né? a gente que agradece. E vou mandar o material por e-mail para o pessoal que assistiu. Tá certo. Tá bom? Então, tá bom, gente. Às 18 horas a gente vai fazer um encerramento lá pelo StreamYard, né, no YouTube. Certo. E né, estejam lá, né, para Estarei esse lá. encerramento. Não se esqueçam de entrar, né, os alunos, de entrar ali no fórum, porque ele computa 10 horas da participação, então é muito importante, né, a gente discutir um pouquinho esses assuntos lá no fórum. Então, estejam atentos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau. Obrigada, Lídia. Agora a gente precisa só terminar a gravação. Isso, Esquece de... Tá, eu tenho que dar parar agora, né? Antes de sair. Isso. É isso? Tá. Isso. Tá bom. Então, deixa eu parar.